Depois que o país foi completamente destruído por uma grande guerra, o Japão agora tem pela frente uma gigantesca ameaça, e é exatamente Godzilla, o rei dos kaijus, que surge do fundo dos mares completamente irado. Hoje eu vou resumir para vocês o filme Godzilla, Minus One, lançado em 2023. E o ano era 1945, e um rapaz chamado Koichi estava em sua aeronave. Ele é um piloto kamikaze, e foi enviado para destruir um navio inimigo da Marinha Americana. Ele acaba desviando sua rota e pousando logo em seguida em uma ilha que servia como base, mentindo que seu avião estava danificado. Quando anoitece, Godzilla aparece todo encapetado, e os trabalhadores precisam rapidamente fugir para não serem mortos, mas Koichi resolve se abrigar em seu avião. Ele queria usar as armas da aeronave para atacar Godzilla, mas fica todo cagado e olhando para o monstro paralisado enquanto os soldados atiram contra ele, atraindo a atenção da criatura. Os soldados começam a ser devorados um a um, e bem na sua frente, deixando ele impossibilitado de tomar qualquer atitude. Em seguida, com apenas uma bocada, Godzilla despedaça o avião, e por sorte Koichi consegue pular para fora. No dia seguinte, o Sr. Tachibana, que também conseguiu sair vivo ao ataque, fica completamente histérico e coloca a culpa no piloto pela morte dos soldados. Quando o rapaz retorna para casa, ele vê que o bairro onde morava estava completamente destruído, e que teria que começar a vida novamente. No dia seguinte ele encontra com uma mulher chamada Noriko, que estava desesperada e segurava um bebê que perdeu sua mãe durante a guerra. O rapaz, como tinha um bom coração, resolve acolher ambos em sua casa, e a partir de agora sabia que precisaria arrumar um emprego, para que nada falte para sua nova família. O único lugar em que conseguiu um emprego era trabalhando no oceano, e ele teria que arriscar sua vida retirando do mar as minas que foram colocadas para destruir os navios inimigos durante a guerra. Noriko fica muito preocupada em saber que seu amigo iria arriscar a sua vida nesse emprego, mas como o país estava destruído pela guerra, essa foi a única oportunidade que surgiu naquele momento, e por isso ele não podia desperdiçar. No dia seguinte, quando chega em seu trabalho, ele fica sabendo que o serviço não seria fácil, pois tinha muitas minas para ser retiradas do mar. Mas eles deveriam tomar muito cuidado, pois poderiam explodir em pleno horário de trabalho. Noda aparece em cena, e ele foi o responsável em fabricar grande parte das armas usadas na guerra. 2 marinheiros também fazem parte da tripulação, e são eles quem vão ensinar Koichi a usar o canhão para explodir as minas. As minas precisavam ser soltas do fundo do mar, e quando tivessem boiando, teriam que ser explodidas a uma determinada distância de segurança. O rapaz se sai muito bem durante alguns treinamentos, já que ele tinha muita experiência por ser um piloto de seu país. Alguns meses se passaram, e toda a equipe comemora pelo grande trabalho que estava realizando no meio do mar. Vemos agora que o bebê estava crescendo, e os 3 estavam muito felizes por estarem reunidos em uma nova família. Graças às economias que conseguiu guardar, Koichi consegue construir uma linda casa para morar com sua família, e para comemorar, convida seus amigos de trabalho para reunirem e festejar. Com o país em crescimento, Noriko decide arranjar um emprego para poder ajudar nas despesas da casa, porque ela não queria deixar o rapaz ficar responsável por todas as despesas. Ela o amava, mas não sabia se ele nutria o mesmo sentimento por ela. E quando Noriko fala que iria trabalhar, ele não gosta da notícia, porque queria dar uma vida que achava que ela merecia. Na semana em que estavam trabalhando no mar, eles encontram um navio com um estrago feito por alguma criatura, mas não sabiam identificar. Mas como Koichi havia passado por tal experiência antes, informa que Godzilla estava por perto. Então eles percebem que foram enganados, porque entenderam por que foram enviados para trabalhar no mar. Koichi começa a ficar desesperado, pois sabia que o monstro poderia atacá-los a qualquer momento, mas ao mesmo tempo era a oportunidade de vingar a morte de seus amigos. Do nada, alguns peixes começam a flutuar perto do barco em que eles estavam, então ele manda todos se prepararem, pois sabia que Godzilla estava por perto e poderia atacá-los. Rapidamente eles se preparam para se defender contra o ataque de Godzilla, e pretendiam usar as minas contra ele.
Naquele momento Godzilla aparece, e o barco rapidamente começa a velejar. Quando o monstro se aproxima do barco, uma bomba é detonada, mas infelizmente ela não foi suficiente para pará-lo. Godzilla continua sua perseguição ao barco, então Koichi é obrigado a disparar contra ele diversas vezes, usando uma arma, mas ela também não consegue pará-lo. Desesperados, os marinheiros resolvem lançar mais uma mina explosiva na direção do monstro. E quando Godzilla engole a granada, Koichi atira no explosivo, fazendo o Kaiju ficar gravemente ferido na boca. Mas o monstro possuía um poder de auto-regenerar, e agora quer vingança. Nesse momento um navio da marinha chega bem perto e começa a atacar o monstro. Isso faz com que ele mude sua estratégia de ataque e vá em direção ao navio, mas quando estava se aproximando dele, novamente ele é atingido, caindo no oceano. Os soldados acharam que venceram, mas do fundo do mar, Godzilla destrói completamente o navio. Em seguida Godzilla mergulha e vai embora, e enquanto isso Koichi e sua tripulação aproveita para voltar para casa. Como havia machucado a cabeça durante a fuga, ele acorda em um quarto de hospital querendo procurar mais uma vez pelo monstro. A tripulação fica sabendo que eles não iriam atrás do monstro, porque o governo pretendia dar prioridade na reconstrução do país. Em casa, Noriko vê Koichi muito preocupado, então a moça resolve perguntar o que estava acontecendo. É aí que ele resolve contar toda a verdade de seu passado para ela, então conta pra garota tudo o que aconteceu na Ilha Odo, quando Godzilla atacou os soldados e ele ficou paralisado com medo, e por não ter conseguido atirar em Godzilla, os soldados não tiveram tempo de fugir, e todos foram devorados pela criatura. A partir desse dia Koichi não consegue dormir em paz, porque sempre sonha com essa tragédia todas as noites quando vai dormir. E por ser um piloto de seu país, ele acha que perdeu sua honra, e achava que era ele quem deveria estar morto e não seus amigos. No dia seguinte no meio do mar, Godzilla aparece mais uma vez, e agora está prestes a atacar mais um navio. Então os soldados colocam bombas no mar para tentar pará-lo, mas isso não foi o suficiente, e ele está a caminho da cidade de Shinagawa. Rapidamente o governo é obrigado a emitir um alerta de perigo para a população através dos meios de comunicação, e era bem na hora que Godzilla se aproxima da cidade, e Noriko estava naquela hora dentro de um trem. Depois de abocanhar e suspender diversos vagões, a mulher só não é morta porque pula dentro do mar, conseguindo se salvar. Em seguida, o Kaiju começa a destruir completamente alguns edifícios. O ataque estava sendo registrado por uma emissora de TV do país, que também é atingida quando o monstro destrói o prédio. Enquanto a multidão corre desesperada, Noriko fica paralisada no meio da rua, e acaba sendo derrubada, mas Koichi a encontra e ajuda ela a se levantar. O exército chega com seus tanques e começam a disparar contra Godzilla, que imediatamente revida, carregando sua cauda e usando seu bafo atômico para explodir por completo tudo que estava ao seu redor. Uma nuvem de radiação estava se aproximando, e Koichi é salvo por Noriko quando ela o empurra para uma fresta entre os prédios, mas a mulher é arrastada pela onda de poeira. O rapaz fica encapetado depois que percebe que seu amor acabou de perder a vida. Depois de causar o maior estrago na cidade e eliminar completamente seu estresse, Godzilla retorna para o mar. Durante o velório de Noriko, vemos que sua filha não parava de chorar, porque ela queria sua mãe de volta. Enquanto conversa com Koichi, Noda fala que o governo estava preparando um plano para destruir Godzilla, e convida o rapaz para fazer parte da missão. Todos os funcionários da marinha se reúnem para ouvir o plano que Noda preparou. Noda fala que as armas não conseguem destruir Godzilla, porque ele tem o poder de se auto-regenerar, e por esse motivo, ele apresenta uma maquete com um pedaço de madeira. Depois explica que o plano era usar um tipo de gás para afundar Godzilla até o fundo do oceano. O local onde Godzilla deveria ser atraído é exatamente em um ponto que chega a uma profundidade de 1.500 metros. E com a utilização do gás freon, o monstro iria afundar tão rápido, fazendo a alta pressão do oceano esmagar seu corpo. Para o plano dar certo, deve ser usado 2 navios que irão prender Godzilla com cabos de aço amarrados com gás freon. Após isso o gás será liberado e o monstro irá afundar rapidamente até seu corpo explodir com a velocidade da descida. Caso o monstro não morra como ele espera, eles irão usar uma boia que fará com que ele suba em uma velocidade acima do normal, que fará com que seu corpo seja esmagado da mesma forma quando estava descendo, e isso irá acontecer por causa da descompressão que haverá naquele momento.
O que Noda não pode afirmar é que seu plano seja eficaz 100%, e não sabe se realmente Godzilla conseguirá ser morto, dizendo que o governo não possui outro plano no momento. Achando que o plano é completamente suicida, muitos dos soldados se levantam e vão embora, achando que o melhor a se fazer é deixar Godzilla pra lá. Mas em contrapartida, muitos decidem ficar e lutar contra o monstro para defender seus entes queridos. Em uma reunião na casa de Noda, os soldados querem saber como eles irão conseguir atrair a atenção de Godzilla até o ponto inicial da operação, e Noda informa que eles irão usar alto-falantes para reproduzir o mesmo som de Godzilla, para ele achar que é um outro Kaiju Alpha tentando se impor. Como os soldados acham que essa estratégia é muito arriscada, Koichi tem uma ideia melhor. Ele pretende usar o avião para atirar em Godzilla e assim fazer o Kaiju segui-lo até o local da operação. Mesmo sabendo que ele poderia atingir a aeronave com seu bafo atômico de longe, Koichi pretende continuar seu plano. Após algumas semanas, um avião ultramoderno é apresentado, e seria com ele que Koichi iria enfrentar Godzilla. O avião é rápido, veloz e capaz de desviar do bafo atômico de Godzilla sem muita dificuldade, mas ele precisaria passar por uma rápida manutenção, pois estava parado muito tempo. O único que tinha competência para colocar a aeronave funcionando era o Sr. Tachibana, mas ele estava pé da vida com Koichi. Enfim chega o dia em que os soldados planejam um jeito de emboscar Godzilla, e a operação daria início no dia seguinte, exatamente ao meio-dia. Enquanto o reparo da aeronave estava sendo realizado, Koichi aproveita para passar mais uma noite com sua filha, porque ele não sabe se voltaria vivo. Como a garota irá ficar aos cuidados de Sumiko, ele deixa um envelope com todas as suas economias. Caso não retorne para casa, a menina não iria ficar desamparada. Quando chega no galpão onde está a aeronave, o Sr. Tachibana o informa que instalou uma bomba conforme ele solicitou, porque seu plano era, além de atirar contra o monstro, queria também explodi-lo, jogando o avião contra ele. Mesmo sabendo que esse era um plano arriscado, e que possivelmente ele não iria mais retornar vivo, ele estava decidido em executá-lo. Já no porto, todos os marinheiros estão preparados para iniciar a operação, e ao entrar no oceano, eles colocam em prática tudo o que haviam planejado. O som que estava sendo emitido embaixo d'água faz com que Godzilla arremesse um navio em plenos ares, e em seguida ele vai em direção da cidade, e Koichi, ao colocar a foto de sua amada em sua frente, se enche de ânimo para completar seu objetivo. Quando Godzilla chega em terra firme, Koichi o surpreende e começa a investir contra ele. Após realizar diversos disparos, o Kaiju começa a perseguir a aeronave, então toda a tripulação se prepara para colocar o plano em ação. Nervoso por ter sido ferido, Godzilla usa seu bafo atômico para acertar a aeronave, mas como o avião era extremamente rápido, ele não consegue atingi-lo. Os marinheiros ficam cagados de medo, porque só o bafo atômico de Godzilla fez todas as embarcações tremerem, mas Noda manda todos imediatamente colocar o plano em ação, pois sabia que Godzilla precisaria de tempo para recarregar o bafo atômico. Sendo assim, 2 navios com os cabos de aço circulam ao redor do monstro, até os cabos prenderem o seu corpo, mas para que isso ocorra sem o monstro perceber, Koichi investe pesado seus tiros contra ele, criando uma distração para que os navios não sejam atacados. Depois que completam 2 voltas em volta do corpo de Godzilla, eles realizam a operação com sucesso. No momento em que os cabos de aço ficam presos em Godzilla, ele consegue reabastecer seu bafo atômico, e quando estava prestes a destruir os navios, Noda manda eles colocarem a segunda parte do plano em ação. Godzilla é sugado para o fundo do mar, e em poucos segundos ele alcança a profundidade de mais de 1.500 metros. O plano funciona perfeitamente em 50%, pois Godzilla estava bastante machucado, mas ele ainda continuava vivo. Imediatamente as boias são ativadas para que Godzilla seja levado para cima o mais rápido possível, isso faria ele ser eliminado de vez. Mas Godzilla consegue se livrar das boias antes de atingir a superfície. Então o capitão ordena que os navios puxem o monstro para cima usando os cabos de aço, mas a estrutura de sustentação que prendia a criatura acaba partindo, e eles não podem fazer mais nada, pois não tinham nenhum outro plano em mente. É nessa hora que os soldados que haviam retornado para casa achando que o plano de Noda era loucura, aparecem, e eles decidiram ajudar seus companheiros. Todos se unem para puxar o Kaiju para cima,
mas quando ele aparece, mesmo estando bastante machucado, vemos que ele estava vivo e iria em pouco tempo de auto-regenerar. Todos olham para Godzilla desesperados e não acreditando no que estavam vendo. E quando Godzilla se prepara para lançar mais um ataque com seu bafo atômico, todos se preparam para morrer, pois sabiam que aquela era a hora de se despedirem. Nesse momento Koichi surge com seu avião, e faz o que ele não conseguiu fazer na Ilha Kodo. Antes da aeronave atingir o monstro, ele puxa uma alavanca e logo em seguida o avião explode a cabeça de Godzilla. Todos ficam aliviados, pois sabem que foram salvos na última hora, mas ao mesmo tempo são tomados por uma tristeza, ao saber que Koichi se sacrificou. De repente um paraquedas é visto nos ares, e todos percebem que Koichi conseguiu se salvar usando o assento ejetor antes de atingir o monstro. Até o mecânico que fez o reparo na aeronave fica aliviado, ao ouvir pelo rádio que Koichi conseguiu se salvar antes do impacto. Em seguida todos ficam olhando Godzilla ser completamente destruído por sua própria radiação, que começa a derreter o seu corpo. Após o fim da batalha, todos prestam reverência pela morte do Kaiju. E quando retornam para Porto, são recebidos como heróis de guerra. Agora que o monstro foi completamente destruído, o sentimento de desonra que Koichi possuía em sua alma termina, e ele se sente aliviado. Nesse momento a senhora Suiko aparece, e entrega um telegrama que foi enviado para Koichi em sua casa. Quando ele lê a mensagem descobre que sua amada estava viva, e corre imediatamente para vê-la. Quando ele a vê, se ajoelha diante dela e faz uma declaração de amor, pedindo sua amada em casamento. Já no fundo do mar, os restos de Godzilla começam a se regenerar, o que nos deixa claro que o Kaiju ainda estava vivo. E se você gostou deste resumo, deixe um like, isso ajuda muito o canal. Te espero no próximo vídeo, até mais.